Olá, pessoal. Esse vídeo é a continuação de como refutar argumentos na advocacia criminal, como contra-argumentar o Ministério Público. Eu vou ser bem prática. Vamos iniciar pensando aqui antes da audiência e depois durante a audiência de instrução. Antes da audiência começar, o advogado vai conversar de forma reservada com o seu constituinte. É a entrevista reservada. Se a audiência acontecer no fórum de forma presencial e o seu constituinte estiver preso, o agente ele tem que se ausentar e deixar que o advogado fique sozinho com o seu constituinte para ter direito à entrevista reservada. Se o agente se nega a sair do local e fica ali próximo, causando até um tipo de intimidação, o advogado vai ter que falar para aquele agente se retirar, porque senão a audiência de instrução estará prejudicada. Se ele insiste, o advogado tem que falar com o juiz e informar que o agente está se negando a sair da sala para que o direito à entrevista aconteça. Agora vamos imaginar que a audiência é virtual. Desde 2020 para cá, as audiências, na sua grande maioria, têm ocorrido de forma virtual. Se o juiz nega o direito à entrevista reservada, justificando que era para o advogado ter ido antes à unidade prisional para conversar com seu constituinte, que nessa audiência existem várias pessoas que estão aguardando e que não será possível. Essa justificativa não é legal, porque cabe ao Poder Judiciário disponibilizar um link para que fique o advogado e o constituinte sozinho, de forma reservada. Agora, se é negado, se realmente ele diz que há uma impossibilidade, a defesa tem duas estratégias a adotar. A primeira delas é se negar a participar da audiência de instrução. E se o cliente estiver preso, vai fazer o pedido de relaxamento da prisão preventiva. E a segunda estratégia é participar da audiência, mas não formular nenhum quesito para demonstrar o prejuízo. Agora vamos entrar na sala de audiência. Vamos começar a audiência de instrução e primeiro vão ser ouvidas o ofendido, se houver, e depois as testemunhas arroladas pelo Ministério Público, depois as testemunhas arroladas pela defesa e, ao final, o interrogatório do réu. O réu tem que participar de toda a audiência, ele tem que ouvir a acusação e saber o que é que estão falando sobre ele. Então, o seu constituinte tem que estar presente, seja ali presencial ou seja por vídeo, se a audiência acontecer dessa forma. A defesa não deve aceitar a inversão dessa ordem de depoimentos, nem muito menos que o interrogatório do réu aconteça de forma pretérita, jamais. Agora vamos pensar na estratégia da defesa no momento da inquirição das testemunhas arroladas pelo Ministério Público. A defesa tem que estar atenta, porque os policiais que realizaram a diligência, eles têm, como eles participaram dessa ocorrência, eles têm o objetivo de confirmar as alegações narradas na denúncia. O Ministério Público vai fazer perguntas abertas e o advogado tem que prestar atenção se aquela testemunha, de fato, ela se recorda dos fatos ou se ela apenas está confirmando aquelas perguntas que o Ministério Público está fazendo. Outra situação muito importante para a defesa ficar atenta é que
a defesa vai ter que demonstrar para o juiz que aquela testemunha não se recorda dos fatos ou apenas confirmou as perguntas que foram feitas pelo Ministério Público. Quando eu percebo que aquela testemunha está forçando para ajudar o Ministério Público, eu faço uma pergunta àquela testemunha se ele leu o depoimento antes da audiência. E eu tenho vídeos que a testemunha diz que leu. Ora, se a testemunha leu o depoimento, significa que ela não se recorda. E se ela leu, ela só sabe o que tem naquele documento. O trabalho da defesa, como eu falei, é analisar e ver além das linhas. A defesa vai fazer perguntas específicas. Exemplo, sobre o local. Qual era a iluminação daquele local? Se aquele agente estava presente, qual era a distância dele para o réu? E qual era o ângulo exatamente dele para o réu? São perguntas específicas, como o detalhe da roupa, altura. São perguntas que podem ser feitas para que aquela testemunha demonstre que ela realmente não lembra dos fatos. Outra pergunta que pode ser feita é com relação à investigação, lá na fase embrionária. Perguntar se o senhor sabe se houve alguma representação pela prisão preventiva. O senhor sabe informar se houve alguma representação por busca e apreensão naquele endereço onde estava ocorrendo supostamente a comercialização de entorpecentes? O senhor sabe informar se houve interceptação de comunicação telefônica, algo desse tipo dentro da investigação? Fazendo perguntas assim, a defesa vai demonstrar para o juiz que aquela prova é frágil. Aquela testemunha está apenas ratificando o que disse o Ministério Público. Outro ponto muito importante que o advogado tem que estar muito atento é o que narra a denúncia. Eu já estive em uma audiência que eu peguei justamente um trecho do que narra a denúncia com relação à interceptação de comunicação telefônica. Na denúncia, só existiam duas conversas, dois trechos de conversas, bem resumido, e que, ao ler esses trechos, você não conseguia identificar que aquela conversa se tratava de uma comercialização de drogas, de entorpecentes. Eu peguei o trecho dessa conversa e li para aquela testemunha, aquele policial, e perguntei se, diante desse texto, ele poderia dizer se existia aqui uma conversa sobre uma comercialização de tráfico de drogas. Lógico que o policial ia negar, até porque quando a gente lê, não diz, não trouxe, foi tão resumido. Então, até a denúncia, o advogado tem que prestar muita atenção. O advogado precisa estar muito atento à formulação das perguntas. Existem perguntas que são proibidas, que o juiz não vai admiti-las, que está no artigo 212 e 213 do Código de Processo Penal. O artigo 212 diz que as perguntas que vão ser indeferidas pelo juiz são aquelas que possam induzir a respostas, a que não tem relação com a causa, perguntas repetidas. Agora vamos pensar de forma prática uma pergunta que venha a induzir a resposta. Um grande exemplo que acontece em audiências de instrução é o promotor de justiça ler o depoimento daquela testemunha. Essa pergunta é uma espécie de induzimento. Ela tem esse condão de induzir a resposta e também retira a oralidade do depoimento.
Se o promotor de justiça pegar aquele depoimento para ler, o advogado imediatamente tem que se insurgir ao ato e requerer ao juiz que seja indeferido aquela continuação do depoimento, por violação do princípio da oralidade e por induzir a resposta. Outra situação que acontece também em audiências, que não tem a relação com a causa, é quando o promotor de justiça pergunta se aquele policial já conhece aquele réu de outras situações. Isso não tem nada a ver com a causa. O que interessa ali é a autoria e a materialidade delitiva, e não se aquele policial, em outras circunstâncias, em outro tempo, conhecia aquele réu. Na mesma hora, o advogado tem que se insurgir. E também no artigo 213 do Código de Processo Penal, que fala sobre apreciações pessoais, que são o achismo. A testemunha não está ali para dizer o que ela acha e o que ela pensa. Ela está ali para dizer o que ela sabe ou não sobre os fatos. Outras perguntas que vão sendo feitas, formuladas na audiência de instrução, é justamente para conseguir ou a absolvição, a dúvida, e a defesa está ali para demonstrar que aquelas testemunhas arroladas pelo Ministério Público entraram em contradição, não há certeza, e também são depoimentos que demonstraram inconsistência. São essas as técnicas, algumas técnicas que eu passei agora para vocês, e quando a gente vai fazendo as audiências, a gente antes tem que estudar cada depoimento, cada testemunha, inclusive saber até a idade. Quando você vai fazer perguntas para um ofendido, você tem que saber exatamente o que você vai perguntar para ela. E é interessante você estudar aquela testemunha, saber qual é a idade dela, saber se ela já foi, por exemplo, vítima de algum crime, checar o estado emocional daquela testemunha, se o fato ocorreu muito rápido, qual era a distância dela para a testemunha, se aquela testemunha prestou aquele depoimento em delegacia, como é que ela estava emocionalmente, como é que foi colhido o seu depoimento na delegacia, se aquele agente da polícia fez perguntas fechadas, perguntas diretas, ou se fez perguntas para que ela conte o que realmente aconteceu, se foi gravado aquele depoimento, se ela toma algum tipo de medicamento, como é que ela ficou depois que saiu da delegacia, ela precisou ir ao médico, ela precisou tomar algum medicamento. São perguntas que a gente tem que fazer uma análise. São perguntas que vão ser interessantes para você demonstrar aí uma dúvida, uma contradição, uma inconsistência, e por aí vai. Quando você vai contestar, contra-argumentar o Ministério Público, a defesa precisa ter uma estratégia clara e objetiva e garantir os direitos do seu constituinte. Eu espero que vocês tenham gostado, um forte abraço e até o próximo vídeo.